Oiê, vamos falar da UFO? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, pra gente poder entender um pouco mais de como que a UFO cobra de você o seu conhecimento de espanhol nas perguntas que a gente tem da segunda fase, a gente vai analisar aqui como que a gente teve a segunda fase do vestibular específico da UFO de espanhol. Então a gente vai ver aqui a segunda questão e inclusive a gente vai ver também uma resposta que foi dada por um aluno que passou em medicina também, que apesar de não ter alcançado a nota máxima, foi uma pessoa que passou sim no curso. Então a gente vai aqui analisar os dois e caso você queira ver tanto a pergunta quanto também quanto a gente teve a resposta, eu vou deixar nos links aqui embaixo para você poder acessar os dois. Então vamos ver aqui primeiro o que a gente vai ter das perguntas. Lembrando que aqui vai aparecer responda a questão em espanhol e responda em português. Respostas em português não serão aceitas. Lembre-se que você precisa sempre ver a ordem do que está aparecendo. Normalmente a segunda questão é a pergunta que você vai responder em espanhol e a primeira questão é o que responde em português. Teve já nos últimos 3 anos uma mudança dessa ordem, que de 2022 era para responder a primeira pergunta em espanhol e a segunda em português, só que inverteu de novo para o que aconteceu em 2021 e 2023. Então preste muita atenção esse ano o que vai acontecer. Vamos ver as perguntas. Com base em el fragmento, presente dos críticas hechas por el autor a redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok. E aí a gente vai na letra B, explique por que el texto alcança el estatuto de estrela em el fragmento. Então a gente vai perceber que a gente vai ter que encontrar então, tanto com o que a gente tem a apresentar duas críticas que são feitas pelo autor, como as redes sociais, como o Facebook, Instagram e TikTok, e também porque o texto alcança o estatuto de estrela com o fragmento. Vamos dar uma olhada no texto, porque como a gente tem tempo suficiente, a gente tem 5 horas e 30 minutos para responder 22 perguntas, que são divididas em A e B, então mais ou menos 44 perguntas e uma redação. Vamos aqui analisar. La revolución tecnológica tiene una estrella, el texto. Las plataformas de newsletter con textos como oferta primordial y el chat GPT se ubican en el centro de la escena tecnológica a la escritura y la lectura. En un mundo en el que durante décadas Facebook apabuló con sus números de usuarios, 2.900 millones, a enero de 2022 es la última cifra conocida, y con prepotencia pretendió colocarse y fue colocada como la encarnación del futuro y quien marcaba el norte de los medios de comunicación y los contenidos. Y todos nos cansamos de vídeos de gatitos y absurdos enigmas sobre el color de un vestido, en el que más tarde Instagram y sobre todo TikTok, con sus 1.000 millones de usuarios y sus acusaciones de espionaje del gobierno chino, se proclamaron y fueron programadas por los tecnócratas como los modelos de lenguaje a imitar, con la amenaza de una extinción cercana para quien no lo hiciera. La consolidación de las plataformas que apelan a lo más básico, la palabra escrita, aporta un dato cuyo valor excede al periodismo. Defiende algo primordial, la escritura y la lectura como necesidades y operações essenciais del ser humano. Então, a partir dessa leitura, apesar de a gente não ter uma nota alta, eu quero que você perceba também que quando a gente fala de UFO, algumas das vezes a gente pode ter algumas perguntas que são respondidas com uma nota até que razoável, como por exemplo a nota 12, que a gente tem aqui colocado nesse tipo de pergunta. Então, para a letra A, vamos ter Facebook com prepotência e coloca-se como la encarnação del futuro. Asociações de espionagem del governo chino por Instagram e TikTok. Edición de la palabra escrita. Então perceba que a gente aqui tem um ponto que é mais ou menos o seguinte: a organização do que a gente tem das reclamações e das críticas não é tão bem organizado quando a gente vai aqui analisar. Então o que acontece? Mesmo que você tenha que escrever em espanhol, é interessante que você ainda deixe o texto organizado para que fique fácil para o corretor conseguir avaliar. Na letra B, com seus escritores em la lectura como necessidade es primordial. Então, aqui o que a gente percebe mais é que aqui tenta-se fazer uma resposta muito curta. Tudo bem, algumas perguntas são realmente mais curtas, como a gente tem desse mesmo ano com o que a gente tem da questão 1. Só que eu acho que o problema é que quando tenta se encurtar demais, tentar fazer uma tentativa de resposta de ensino médio, eu acho que acaba se perdendo pontos e o foco de como que você tem que responder e não se prioriza a organização. Mas eu quero que você perceba que aqui, mesmo que a gente tenha essa falha de organização e de deixar mais fácil para o corretor analisar, ainda assim é uma nota que se você ir bem nas outras matérias e ficar razoável no espanhol,
é uma nota que você poderia passar em medicina. Se você ficou com alguma dúvida ou alguma coisa que você não entendeu, escreve aqui nos comentários por gentileza. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!